Muito bom dia, o Devocional Intimidade entra na sua casa nesta manhã de terça-feira para juntos consagrarmos mais um pouquinho da nossa vida, mais um pouquinho dos nossos pensamentos e das nossas decisões nesse dia nas mãos do Senhor, porque com certeza Ele está nos chamando para esse tempo de intimidade. E nós vemos na palavra de Deus algo que diz assim, que o testemunho, que a nossa história, ela edifica a vida de outras pessoas. E eu quero conversar nessa manhã com o meu amigo, já posso dizer, Pastor João Reis. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo carinho e pelo convite também, né? Prazer imenso, pastor. Pastor hoje reside na cidade de Cascavel, no Paraná. Isso. Certo, mas é carioca. Carioca da Gema. Mora natural lá do Rio de Janeiro mesmo. Fui nascido capital. no Meia, né? E fui criado na Vila da Penha. E esses últimos 6 anos foi quando o meu chamado ele deu uma estourada e eu comecei a ir pelo mundo. Aí adotei a cidade do Paraná para minha moradia lá no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, onde eu adotei para ser o meu ponto de partida. Mas na realidade eu quase não paro em casa, mano. Eu viajo tanto. É um lugar para descansar um pouquinho lá de vez em quando. Engraçado que da última vez que eu vim aqui para Itajaí, pra Santa Catarina, eu vim para ficar uma semana e fiquei 3 meses. E agora eu voltei para ficar 10 dias. Já estou com agenda até o dia 7 de setembro, ou seja, mais de um mês com certeza já vou ter que ficar aqui. Eu gosto muito dessa cidade aqui. Que das bom, pessoas pastor. que aqui estão. Seja muito bem-vindo à nossa Muito cidade, obrigado, né? muito obrigado. E pastor, você já serve ao Senhor há quantos anos? Pois é interessante, né? Eu acho que a gente é escolhido lá no ventre, né? Ah, isso é um fato, né? E às vezes eles demoram um pouquinho para pegar no tranco, né? Eu passei alguns anos da minha vida fazendo muitas coisas que eu creio que foram para o meu amadurecimento, sabe, Mônica? Eu acho que tudo na vida tem um propósito de Deus. Eu estou há 17 anos com Jesus e Ele comigo desde o meu nascimento. Sim. Só que eu ainda não estava com Ele. Né? Em um determinado tempo da minha vida, eu fui usuário de drogas, né? Deus... Como é que foi essa chegada, né? Até o Senhor? Porque... Foi bem assim, providencial. Né? Eu acho que Deus permitiu, porque Deus, às vezes a pessoa fala assim, Deus me castigou. Deus não castiga ninguém. As nossas mazelas no futuro eles vão servir de ganho para a vida de outras pessoas. É verdade. Né? Quer ver que coisa interessante? Talvez se eu tivesse na vida que eu estava. Né? Embora drogado, eu era empresário e eu tinha uma vida razoavelmente estável. Mas aí, no finalzinho das contas, eu estava perdendo tudo, até que houve o problema da minha separação por conta das drogas. E aí, nem a minha ex-esposa, nem os meus filhos, eles eram cristãos. A minha mãe é que orava muito. Por isso que eu digo, quando eu estou pregando nas igrejas, que se você está aqui hoje na igreja, é porque alguém dobrou o joelho por você. Exatamente. Isso é muito importante, né? E não foi diferente na minha vida. Só que as coisas só acontecem também, Mônica, quando você se permite. Exatamente. O interessante de Deus é que Ele diz que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei e serei contigo. E Ele é delicado, né? Sim. O Senhor, Ele bate a porta e espera que nós coloquemos a mão no trinco e abramos a porta. Satanás é diferente, ele vem arrombando tudo. E o impressionante disso tudo é que ele é tão simples, ele é tão poderoso e ele é tão singelo, que isso acaba nos falando assim, poxa, isso não existe. Esse cara não pode ser assim, ele não pode ser tão bonzinho assim, né, de perdoar a gente toda hora, de ficar... Mas ele é assim, ele é a verdadeira essência do amor. E como amor, ele permite que nós façamos o que a gente quer. Correto. Mas ele também é justiça, e como justiça, ele também não vai fazer nada para que você não colha realmente aquilo que você plantou. Exatamente. Então a gente tem que ter... Bom, eu vivi nas drogas durante esse tempo todo. E num determinado tempo da minha vida, quando eu já tinha perdido tudo, inclusive a família, fui morar com quem? Com a mãe, né? A mãe é a pessoa que nos acolhe, que nos pega no braço e fala, poxa, meu filho, calma. E em detalhe que quando eu tinha dinheiro, eu mesmo mandava os caras buscar os aviões, vai lá na boca buscar o pó para mim e tal. E quando você perde tudo, é você mesmo que vai, porque você começa a perder vergonha na cara também, né? E aí eu comecei a ir uma determinada vez numa favela lá no Rio de Janeiro. Umas 2 e pouca da manhã, eu estava dentro da favela querendo cheirar, já tinha comprado um pozinho, só que só tinha dinheiro para comprar um. E aí chegou um cara numa cadeira de roda para mim e falou assim, maluco, eu tô com a fim de cheirar. Então eu falei, tô. Então me empurra até dentro da boca aí. Eu falei, não, rapaz, vou te empurrar até lá dentro, tá doido.
Falou, não, eu fui gerente da Boca, ele deu um tiro na espinha, fiquei tetraplégico, mas vamos lá que eu vou fazer uma presença. Fui eu empurrando aquele cidadão até lá, espero que Deus também tenha tocado na vida dele assim como tocou na minha, que ele possa estar liberto hoje, pregando também, né? Quem sabe? Né? Deus veio para todos nós e o sol brilha para todo mundo. Com certeza. Então eu empurrei aquele cidadão até dentro da boca de fumo. Quando eu cheguei lá, eu vi a verdadeira visão do inferno, né? Porque eu tinha, desculpa, eu tinha uma noção do que era uma boca de fumo, mas superficial, que eu ia ali comprar e vim embora. Mas nunca tinha adentrado lá dentro, nunca tinha visto como é que era tenebroso, aquela coisa, como é diabólico, né? E dentro dos planos do Senhor, Ele começou a fazer você se deparar com aquilo tudo, nua e cruamente. Hoje eu tenho essa consciência, hoje pelo Espírito Ele me mostrou as coisas. Mas naquela época, Ele também estava me mostrando, só que ainda não tinha seu entendimento não estava aberto para isso. Mas eu sabia que algo estava acontecendo. Correto. E quando eu cheguei lá dentro, que eu vi aquela coisa, os caras de arma na cabeça, meninas se prostituindo, o cara levando tapa na cara, o cara perdendo roupa, e aquela coisa assim, diabólica, os caras com saco, era uma coisa horrível. Na verdade, é o ser humano sendo completamente humilhado e desdenhado ali, né? Que E Deus, ele é perfeito. Então, às vezes, as pessoas estão se perguntando, de repente, está numa determinada situação da vida onde, caramba, por que isso está acontecendo? Existe um propósito. Correto. Espera, porque Ele vai te mostrar aonde Ele quer te levar. Porque eu costumo dizer que o deserto é o lugar de forjar homens de Deus. No deserto, você é provado. Então, naquele momento, quando eu entrei lá, os caras começaram a me dar cocaína, eu comecei a cheirar. E aí, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, Ele falou comigo, eu vou te levar num plano. Não foram com essas palavras. Ele falou assim, eu vou te levar num êxtase. Aí eu fiquei meio assim, eu olhei pro lado, ele falou, que pó bom, né? Esse pó é do bom aqui, eu vou... Já tô ouvindo falar comigo, olha que coisa boa. E aí, naquele momento, eu entrei no mundo espiritual. Eu saí do meu corpo e entrei no mundo espiritual. Quando eu entrei no mundo espiritual, eu me deparei com um monte de demônios. E eles eram desse tamaninho. Interessante, né? Eles eram desse tamaninho e eles tinham dois braços e duas pernas como garra. Sim. E essas duas garras de baixo, ele colocava aqui no ser humano. Cravava e com as outras duas garras ele botava 2 dedos nos olhos e um no ouvido. E é ele quem guia. Olha que interessante. Quando eu cheguei lá, eu vi eles fazendo assim, eles olharam para mim. Quando eles olharam para mim, eu voltei para o meu corpo. Quando eu voltei para o meu corpo, a favela inteira estava com a arma na minha cara. Qual foi, meu irmão? Então, eu pude entender que eles são dominados por aqueles espíritos malignos. O ser humano como um objeto de Satanás, simplesmente. O Senhor, na verdade, Ele fez com que você se deparasse com toda a escravidão que o inferno traz sobre a vida dessas pessoas, que já não tem mais decisão própria. Elas são guiadas por essas forças satânicas e demoníacas que levam seu livre-arbítrio embora. Perfeitamente. Então, quando eu voltei para o meu corpo, aqueles caras apavorados com a arma na minha cara, eu falei, o que que eu fiz? O que que eu? O que que eu fiz? Tu fez o quê? Tu vai morrer, desgraçado. O cara da cadeira de roda falou, o que que tu fez? Eu falei, não saí daqui, o que que eu fiz? E eu tenho certeza que o Espírito Santo me tirou dali naquele momento. Senão eu ia morrer mesmo. Sim. Aí o cara falou assim, meu irmão, vaza daqui que eu vou ver se eu contorno aqui. Os caras, meu irmão, eu falei, não, cara, eu vou embora, não fiz nada, não tenho nem arma, nem... O que que eu fiz e tal? Os caras ficaram me apostando assim. E eu saí andando e falei, meu Deus, era uma favela onde para chegar na casa da minha mãe eram uns 3 quilômetros, andando de noite, 3 horas da manhã. Então eu peguei uma Avenida Brasil no Rio de Janeiro, que a Avenida Brasil lá é a Avenida Brasil, né? São pistas grandes, Sim. eu tinha que atravessar para o outro lado para poder ir para casa. E era de madrugada, 3 horas da manhã, e eu fui correndo, né? Fui chegando em um determinado momento e eu comecei a andar rápido e quando eu estava próximo da minha casa, assim, uns 300 metros, aquela voz de novo no meu ouvido falou para mim assim, vai morar sozinho que eu quero falar contigo. Eu olhei para o lado e falei, meu Deus, de novo, né? Ou seja, num contexto realmente sobrenatural, Deus começou a te resgatar, não é, pastor? Mônica, cada um tem uma experiência com o Espírito Santo. A minha serviu para mim, você vai ter a sua, e as pessoas vão ter, as pessoas que estão em casa agora, de repente vai estar num banho, tomando um banho, e o Espírito Santo vai... Porque o Espírito Santo, ele carece de pessoas para o reino, essa é a grande verdade. Tem muitos altares de igrejas hoje que não pregam a Cristo.
prega muitas das vezes uma prosperidade e muitas das vezes uma coisa que não está muito dentro da palavra, né? Como se Jesus fosse, como se Deus fosse um agiota, né? Você dá tanto que você vai ter 100 vezes mais e tal. Então esse... É uma negociação de valores. Negociação, isso. Então, quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava sentada na sala, 3 horas da madrugada, como sempre, com a Bíblia na mão. Orando por você. Eu bati na porta, quando eu abri a porta, quando ela abriu a porta, ela olhou para mim, eu estava pálido. Ela olhou para mim e falou assim, ô meu filho, fica até tarde na rua, não. Tu fez um carinho de mãe Meu tremendo. Deus do céu, eu olhei para aquela criatura e falei, meu Deus. Que algo maravilhoso. O que está acontecendo? Eu falei, mãe, Deus falou comigo, mandou eu morar sozinho, que Ele quer falar comigo. Eu acho que na cabeça da minha mãe, ela falou assim, agora eu perdi o filho, né? Porque eu já estava numa situação muito difícil. E aí eu falei, mãe, é verdade. Ela, tá, filho, então eu vou tomar um banho, eu vou fazer uma comidinha. Eu falei, não, mãe, não faz nada. E eu dormia no chão da sala. E o espaço da casa já estava ocupado por sobrinhos, né? E eu era empresário, tinha dinheiro, então de repente eu dormia no chão da sala, olha que situação. É uma queda. É o Jonas, né? Vem pro buraco, vai descendo, vai chegando na barriga do peixe. Daí quando eu cheguei nessa situação, nesta noite eu não consegui dormir. Conforme eu virava para o lado, a vozinha entrava no meu ouvido, eu virava para o outro. 2 dias depois eu já estava morando numa kitnet, em Campo Grande, numa cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Rio de Janeiro. O pastor pegou e foi morar sozinho como o Senhor pediu. Sim. E a gente agora vai deixar uma reticências aí. É só um minutinho, tempinho de pegar uma xicarazinha de café e a gente já volta para contar essa história maravilhosa aqui do querido e amado do Senhor João Reis. Amém. Fica aí, a gente já volta. You stood before creation, eternity in your hand, and you spoke the earth into motion. My soul now